eu fiz, quando vereador, a questão do mapa de ruído da cidade. Por quê? Porque a cidade é uma cidade que tem que ter lazer e tem que ter sossego. E isso, o mundo inteiro convive as duas coisas bem. E você delimita as áreas e estabelece qual é o limite de cada região. Até porque quando o cara escolhe o lugar para comprar, ele olha o mapa de ruído e fala, não, aqui para mim tá bom, eu não me incomodo de viver com este ruído da Vila Madalena, porque eu quero ter a Vila Madalena. Mas também na Vila Madalena tem que ter um limite. Bom, isto aqui hoje é facílimo você fazer, porque a tecnologia te pôs o decibelímetro, que tem outro nome agora, dentro até do celular. Na minha época na prefeitura, você tinha que chamar o fiscal, imagina. O fiscal tinha que ir dentro da sua casa e ficar lá, e ele antes, como os bares pagavam, ele antes já avisava o bar que a vizinha da frente tinha feito uma denúncia. Então a vizinha era ameaçada sempre, né? E quando você ia medir, não tinha barulho. Hoje você pode pôr esses troços fixos. Hoje é mais sofisticado. Além de tudo isso, eles Facile. estão ao meio-dia na casa noturna. Não, então, isso que eu digo. Isso é outro ponto. Verdade. Nós temos que modernizar algumas coisas para cumprir. Então, essa coisa de... Isso aqui abandonaram e virou um absurdo. Vem carnaval agora. Maior carnaval do Brasil. E daí? A pergunta é, quem quer o maior carnaval do Brasil? O melhor, não Nós ou o secretário de turismo, que é o negócio dele, carnaval? Exatamente, nós temos que ter o maior ou o melhor, né? É isso que eu falo, estamos olhando a quantidade, isso é ridículo. Ridículo porque você vai... Bom, é uma gestão metida a... Não a moderninha, como a Haddad. É aquela esquerda sofisticada, moderninha. Basta lembrar o que foi feito com a Vila Madalena na gestão do Haddad, né? Destruíram a Vila Madalena. Então isso aí isso tem que mudar. A questão de barulho, quem tem que fiscalizar, inclusive, é cada bairro. Pode fiscalizar as entidades de bairro, não precisa fiscal terceirizado. Você não acha que a GCM precisa ter essa autonomia? Não precisa GCM, mas as pessoas, quem é o melhor fiscal da cidade? É o cidadão. Você tem interesse que feche um restaurante na frente da sua casa se ele for bom? Nem o seu bar. O que eu quero dizer, claro que não é qualquer coisa, mas você hoje pode fazer aplicativo, que ele só aciona a prefeitura se ele tiver efetivamente no decibelímetro, acusar o barulho acima do normal, senão ele não aciona. Então, tem 500 coisas para fazer de forma automática. A coisa da burocracia, por exemplo, Célia, você quer fazer uma reforma num apartamento. Por que você precisa entrar com a planta na prefeitura? O que você deveria entrar com a planta é no seu condomínio. Porque o condomínio é que tem que ver se a reforma que você vai fazer abala a estrutura do prédio ou não. Porque os interessados são os caras que ocupam o prédio, não é a prefeitura. Eu tenho certeza que o engenheiro do condomínio analisaria isso com muito mais responsabilidade do que o engenheiro da prefeitura. Então, hoje, por exemplo, se você vai construir uma casa nos jardins, para dizer casa que é mais simples, pergunto, por que tem que entrar com o projeto na prefeitura? Simplificaram, agora parece que basta o estudo de massa. Mas nem isso deveria precisar, porque se você ler o plano diretor, está escrito o que pode construir, qual é o recuo do muro, qual é a altura do imóvel e qual é o uso. Então, uma vez que você tem um engenheiro de planta que assina, engenheiro responsável, e tem o proprietário do imóvel, quem vai fiscalizar se está certo é o vizinho, porque eu tenho certeza que no Jardim América, se eu puser a minha cerca 3 centímetros mais perto do muro do que pode, o vizinho vai denunciar. Claro. Então, basta o seguinte, eu faço o projeto, informo a prefeitura que vai começar uma obra no dia tal lá. Acabou, não tem que pedir o autorizo. Engenheiro responsável, arquiteto responsável. Se denunciarem, aí a prefeitura vai lá, chama o engenheiro responsável e fala, por que você fez isso, filhinho? Você está suspenso de assinar em plantas em São Paulo 3 anos. Nunca mais, mas não vai acontecer. Isso é um ponto. Vou abrir um restaurante. Por que precisa pedir autorização? A lei diz que pode ou não pode no lugar. A lei diz quais são os documentos que você precisa.
Então, você tem que pegar aqueles documentos, tirou todos, insere no aplicativo, vamos dizer, que você pode fazer. Na hora que você inseriu, você aperta o Go, ele avisa a prefeitura que estão todos os documentos para aquele restaurante estão ok, porque documento ou você tem ou não tem o gerúndio. Não serve o gerúndio, estou tirando. Bom, então na hora que você tem tudo, para que precisa ir lá, deixa na prefeitura e fica esperando o fiscal falar, agora você pode abrir. Mesma coisa para as TPUs, né? Então, o agora você pode abrir significa um comunique-se, ou outro comunique-se, ou alguma consultoria que vai querer ser dada. Então, você tem que tirar a prefeitura do cangote das pessoas. E aí que rola a corrupção também. Então, como é que você elimina a corrupção? Automatizando as coisas e passando partir do princípio que o cidadão não é menos honesto que o funcionário da prefeitura. Até prova o contrário, é igual. Não tem por que achar que ele é menos honesto. E você tem hoje a tecnologia que te permite fazer isso, porque só vai entrar na prefeitura o seu pedido de abrir o restaurante se você tiver todos os documentos. Isso é uma coisa fácil de fazer. Não é difícil, tecnologicamente. Já perguntei, por isso que eu estou falando que dá para fazer. Então, essas coisas nós temos que... porque o que vão dizer que não dá... Não, é uma briga, claro que é uma briga. A fiscalização eletrônica eu desenvolvi quando eu estava lá. Que eu não queria fiscal definindo que dia ele vai fiscalizar o escritório dele. Porque é assim, aí vai uma vez, volta a segunda e depois vai a terceira para interditar ou para receber. As duas coisas juntas. A minha pergunta é o seguinte, primeiro, fizeram todo o desenvolvimento. Se eu chego lá, primeiro, para ir, não tem que ele definir onde ele vai. No equipamento dizia randomicamente o que ele ia fiscalizar aquele dia. Aí ele chegava lá, os documentos tem ou não tem? Sim, não, sim, não. Tem que medir, medição eletrônica ou é fotografia. E depois, nunca ele iria a segunda vez lá, porque não cairia para ele. Aquela segunda fiscalização depois de 15 dias sempre seria outra. Bom, não preciso dizer que nem na minha secretaria eu consegui aprovar isso, porque você contraria interesses aos montes. Então, gente, agora, precisa um choque de mudança. Outro dia, concluindo, eu fiz uma apresentação e aí todo mundo falou, você conhece bem a cidade, você fica falando sempre como coisas separadas. Eu falei, claro, se a gente continuar falando de São Paulo, 12 milhões de habitantes como uma coisa só, eu vou fazer aquele discurso, cidade acolhedora, maravilhosa, melhor gastronomia da América Latina, e vamos continuar a mesma coisa de hoje. São Paulo tem 96 distritos, todos eles diferentes um do outro, com características sociais diferentes, características geográficas diferentes e econômicas diferentes. Cada lugar tem suas prioridades e suas especificidades. E o que nós precisamos é esse olhar. É o olhar de cada lugar, tratar coisas diferentes de forma diferente e a sociedade definir naquele lugar qual é a prioridade dela. Isso é o que eu pretendo fazer e vou fazer. Perfeito. André, eu acho que está todo mundo ansioso para te fazer pergunta, para tomar água, mas ficar com o microfone, porque eu vou passar já para todo mundo. E faço a primeira pergunta que é, nós estamos vivendo agora o caos com as enchentes em São Paulo. Eu acho que isso não é do meu bairro, não é do seu bairro, mas é da cidade. Aliás, é da metrópole. A gente viu o que aconteceu em Salto, Itu, naquela região aí para baixo, onde o rio desce. Diz pra gente qual que é teu programa. E aí, bom, quem é o próximo, eu entrego o dizer microfone. Isso, eu achei muito interessante. Foi bom você me falar essa pergunta, porque eu coloquei ontem nas redes sociais o que tinha que fazer. Recebi uma enxurrada de gente dizendo que eu era oportunista. Agora você está falando disso, bom, quer que eu fale hoje do quê? Da seca do Nordeste? Está chovendo, tem que fazer. Mas é para ver como qualquer pessoa que tem qualquer ligação com a área pública hoje é hostilizada de todo jeito. Primeiro, qual é o projeto? O que a gente fez na época e tem que fazer. Quando nós assumimos a prefeitura, vocês devem lembrar, em abril, março de 2005, teve uma chuva catastrófica em São Paulo, que a Marginal também, o rio transbordou. E a cidade estava horrível. Então, o que nós vimos? Primeiro, tinha pontos
complexos em termos de alagamento, e críticos. A Avenida Ricardo Jafé, a região lá do Aricanduva, a região do Pirajuí,